Eita bexiga! Deixa eu mostrar como o teclado funciona. Fala meu povo, bem-vindos ao canal Dominando a Música, Alexandre Teixeira aqui. Aqui a gente fala sobre dicas de teoria musical. Antes da gente continuar, já dá um like para ajudar a gente, já se inscreve no canal, ativa o sininho aí, compartilha e por fim, se puder, deixa aquele comentário legal de apoio pra gente aí, certo? Sem mais delongas, a gente já vai continuar, certo? Primeiramente eu queria dizer, para você que perdeu, no vídeo passado a gente fez uma apresentação assim, do beabá para quem da música, para quem nunca teve contato, mas também deixou uma dica bem importante para quem é músico experiente aí, para quem já toca na noite aí. De repente você toca há muitos anos o seu instrumento, ou canta, e nunca teve uma chance de se aprofundar ou de aprender um pouco sobre teoria musical, e a gente deixou dicas bem importantes para você, certo? A gente falou sobre fórmula de compasso, notação musical, figuras musicais, falou sobre as características do som, que foi a nossa principal dica, a manipulação dela, como é importante no canto, na hora de você tocar e interpretar seu instrumento também, certo? Que é bem importante para criar o clima e sair do trivial, ter uma apresentação envolvente. Falou de tipos de compasso, simples, compostos, alternados e mistos, então foi bem legal. Cifras para você que quer aprender aí a ver as músicas populares aí na internet, aqueles sites que tem cifras, né? Então, foi muita coisa legal. A diferença de compasso, ritmo, andamento. Vê lá, certo? Vê no vídeo passado. Vamos continuar aqui. Hoje, rapidamente, eu queria deixar algumas informações importantes, certo? Na mesma pegada do vídeo passado, existe uma coisa bem basilar, mas que algumas pessoas podem não dar muita atenção também. E isso é bem relevante em vários aspectos da música, certo? Que é a questão dos graus da escala e as funções dele, e como eles influenciam isso na fraseologia musical, certo? Conforme a terminação lá da frase musical. Eu vou explicar isso melhor, certo? Gente, olha, primeiramente, no vídeo passado a gente apresentou o nome das notas. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Desliguei aqui. Então, vamos lá. Eu vou cantar essa mesma escala agora em números, só para você entender o que eu vou explicar já, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu cantei aí os graus da escala maior, certo? Cada número, cada grau desse possui um nome, e cada nome tem uma função. A dica de hoje vai estar relacionada mais a isso, certo? Então vamos lá. Você não vai precisar decorar agora, só tenta acompanhar o que eu vou falar, e depois você pode voltar esse vídeo para decorar o nome desses graus e as funções, certo? Com calma. Agora só tenta acompanhar o raciocínio. Eu vou só citar, na verdade, aqui o nome deles e vou comentar as funções. Depois eu vou apresentar de maneira prática aqui. Vamos lá. O primeiro grau se chama a nota tônica, é o grau tônico, a tônica da escala, certo? No caso, se a tonalidade é Dó maior, o primeiro grau, a tônica, né, vai ser o Dó. E esse grau tônico, ele tem uma função de concluir, função conclusiva. Por exemplo, apelou, pediu e concluiu. Você sente que terminou a música, é a função conclusiva, que você acabou de sentir. Você viu que antes de concluir, eu segurei uma nota que estava apelando à conclusão da música. Aquilo ali é chamada a função apelante. Essa função apelante está presente no segundo grau e no sétimo grau, que são os graus que estão arrodeando ali, que estão em torno do primeiro grau, né, ou do oitavo grau, que é a repetição ali do primeiro. Então o segundo grau, que está acima, ainda é chamado de supertônica. A supertônica, a nota supertônica, o grau supertônico, ele está acima do primeiro grau. Tem a função apelante. Acima do segundo grau, terceiro grau, ou seja, está ali no meio. Se você pegar um acorde Dó maior, vai estar no meio ali, né? O Mi. Função, eu associo isso como mnemônico, certo? O terceiro grau é a mediante. E aí, esse grau, ele tem uma função semi-conclusiva. Ele se assemelha ao primeiro, tem uma função que meio que conclui, né? Digamos que a conclusão mais eficiente você tem no primeiro grau. Mas você tem um pouco da sensação conclusiva, tanto no terceiro quanto no quinto grau. Como mnemônico, eu sugiro você pensar assim. Para quem sabe tocar, eu vou apresentar para quem não sabe já, o teclado como funciona.
a gente tem ali o acorde Dó maior, Dó, Mi, Sol, certo? Dó, tônica, conclusiva, o Mi e o Sol, semiconclusivos, certo? Tem a função semiconclusiva. Então, a terça e a quinta do acorde ali com função semiconclusiva, certo? Então, vamos lá. Primeiro grau, tônica, função conclusiva. Segundo grau, que está acima, supertônica, função apelante. Apela pela conclusão da música. Um exemplo. Concluiu. Certo? Bom, aí tem o quarto, quinto, sexto, certo? Vamos pegar primeiro o quinto. O quinto grau é chamado de dominante. Eu vou usar uma dica bem interessante, certo? Para quem toca. Quando eu estava começando a tocar, eu descobri, testando e usando isso, que é o seguinte. Se você, por acaso, algum dia estiver tocando e estiver meio que perdido, vai na dominante. A dominante, ela combina com quase tudo. É uma dica muito interessante para quem canta, principalmente para quem toca. Você está ali, vai catar a nota, está meio perdido nos acordes. Fica ali na dominante para tu ver. Faz o teste, ela combina com quase tudo, entendeu? Por que eu quis começar com o quinto grau? Dominante. Abaixo da dominante a gente tem a subdominante, que é o quarto grau. E acima tem a super também, super dominante. Certo? Assim como da tônica tem a supertônica, a dominante tem a super dominante. Sendo que a dominante também tem a subdominante. Que seria o quarto e o sexto grau, né? No entorno da quinta. Certo? Então, tanto a sub quanto a super dominante, o quarto e o sexto grau, tem função suspensiva. Eu gosto de associar com um mnemônico para mim a ideia de uma redação. Você não quer concluir, você não quer partir para a conclusão do texto, você quer jogar para cima e continuar escrevendo. Aí eu falei, pronto, quarto e o sexto grau tem função suspensiva, certo? Quinto grau dominante, função semiconclusiva, sexto grau suspensiva, sobrou o sétimo grau. O sétimo grau é chamado de sensível. O nome do grau é sensível. E a função, como eu falei, é apelante também, assim como o segundo grau. Então, em torno do primeiro grau, seja abaixo ou acima, a função é apelante. Em torno do quinto grau, a dica a função é suspensiva. Em torno do quinto, em torno do primeiro, certo? Então, assim, não precisa decorar isso agora, depois você volta esse vídeo, mas cada função dessa, ela também vai dar a função à fraseologia musical. Se você fizer uma frase musical e terminar num grau apelante, aquela frase vai ter uma função apelante. Se terminar num grau conclusivo, aquela frase vai ter a função conclusiva. Então isso é uma dica até muito importante e interessante para você que quer compor músicas, que quer, na hora de você fazer essa sua poesia musical, né, melódica, considere isso, a função de cada grau, a função de cada frase. E sai manipulando, sai testando, certo? Então uma dica importante aí sobre os graus e as funções dele. Queria lembrar vocês para dar um like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho aí, compartilha o vídeo e por fim deixa um comentário aí dando apoio. Foi mal aí pela tremedeira. Eu vou tocar, certo? Para vocês sentirem na prática um pouco de tudo que eu falei, desde o vídeo passado sobre a manipulação da dinâmica ali da sons fracos e fortes, como também a gente vai sentir um pouquinho da função conclusiva aqui num trechinho bem curto. Para quem perdeu o vídeo passado, tem muita dica importante lá. A gente falou aí sobre notação musical. Primeiro, apresentou o nome das notas, apresentou as cifras para quem gosta de ir nos sites aí da internet para ver como se toca música popular. E a gente falou também das figuras musicais, seja de pausa ou de valor, que corresponde ao som. Falou sobre a diferença de ritmo, compasso, andamento. Falou sobre a fórmula de compasso, que seria o exemplo 4x4, né? Falou sobre clave. Falou sobre a armadura, que compõe a armadura ali no pentagrama, né? Clave, alteração, fórmula de compasso, as características do som. No início, separou o final para dar essa dica bem importante para músicos experientes e músicos iniciantes, para tocar de maneira envolvente. Eu vou só agora apresentar para você que sempre quis tocar teclado, não sabe como é que funciona. Eu vou mostrar aqui rapidamente como é que funciona. E depois eu concluir tocando um trechinho aqui para vocês. No próximo vídeo a gente vai trazer muita coisa importante aí sobre formações de acordes, certo? A gente vai continuar isso que a gente vai começar hoje aí, certo? Mas deixa eu apresentar aqui para vocês. Certo? Aqui está minha mão. Aqui, deixa eu mostrar como o teclado funciona. Percebe isso aqui, esse padrão. 2 teclas pretas, 3 teclas pretas, certo? Então, e esse padrão vai se mantendo, ó. 2 teclas pretas, 3 teclas pretas. 2, 3, certo? No teclado todinho, no piano todinho, certo?
Então vamos lá, onde é que está a nota Dó? A nota Dó, você vai onde tem duas teclas pretas e aqui no lado esquerdo tem a nota Dó. E assim você pode seguir, né? Pelas teclas brancas você segue Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, certo? Para quem ficou atento aí à passagem dos dedos. Como é que são formados os acordes aqui no teclado? De maneira bem prática. Eu vou tocar aqui, ó. Toca um, pula um, toca um, pula um, toca um, pula um. Um acorde, certo? Dó maior. Ré, o acorde de Dó, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor, Si diminuta, Dó. Tem alguns que são maiores, outros são menores. Como é que você vai saber disso? Certo? No grau 1, no grau 4 e no grau 5 são os acordes maiores. Certo? Porque a gente está na tonalidade maior. Decora isso. São 3 maiores e 3 menores. No grau 2, no grau 3 e no grau 6. A gente vai ter os acordes menores de Ré menor, Mi menor e Lá menor. Só sobrou o sétimo grau, que é o diminuto, é o diferentão. Sétimo diminuta, certo? Então, olha só. Para você que sempre quis como é que funciona, quis saber como é que funciona o teclado, né, os acordes do teclado, é só tocar um, pula um, tocar um, pula outro, certo? Só vou dar mais uma dica para fechar o teclado aqui. Eu disse que o primeiro grau o acorde é maior, né? Ó, 1, 4, 5 maior. Fala comigo. 1, 4, 5 maior, certo? 1, 4, 5 maior. Então vamos lá. Se aqui é maior, para eu mudar para um acorde menor, é só mudar a nota do meio. Se ele já é maior, eu venho para a esquerda, diminuindo a terça. E aí forma um acorde de Dó menor. Agora eu vou partir de um acorde menor, que é o segundo grau. Ré, ele é menor, né? O segundo grau é menor. Então agora eu vou mudar para o maior, é o contrário. Eu vou subir para o lado direito aqui, ó. No semitom. Essa é a ideia, essa é a lógica para qualquer acorde maior ou menor no teclado, certo? Sempre partindo da nota que você está começando. E aí você vai montando essas duas terças, essas terças sobrepostas, que a gente chama de tríades, né? Nesse caso aqui eu só coloquei duas terças sobrepostas. Você pode sobrepor mais terças. E aí você vai formar acordes. Aqui eu formei acordes com 3 sons, né? Chamado acorde de quinta ou acorde de 3 sons. Mas você pode formar acorde com 4 sons, com 5 sons, que é a quantidade de notas envolvidas nessas terças. Gente, a gente precisou continuar no outro dia aqui. Tava muito tarde para eu gravar tocando, aí eu deixei para gravar em outro dia, certo? Mas vamos lá, sem mais delongas. Eu vou tocar aqui uma coisa qualquer, só para vocês sentirem a dinâmica. Inventar aqui uma coisa qualquer. Bem simples, mas vai cumprir a sua função, certo? Observa. A manipulação do som fraco e forte, olha o clima que cria, certo? Bem simples. Um outro trecho que eu quero. Então, assim, se eu manipulo a dinâmica, né? Sons fracos, fortes, né? Em piano, meio forte, forte. Isso tudo cria um ambiente envolvente, né? É onde está o grande tempero da música, eu acredito, certo? Então fica a dica para vocês. Isso foi tipo tocando como a gente toca em banda, de maneira bem simples, não fiz muita firula. Inventei uma parte inicial, inventei agora. E a outra parte foi um trecho de uma introdução de uma música, do Kleber Lucas, né? Eu esqueci o nome da música agora, mas ela, na estrofe tem: bendito seja o nome de Cristo Jesus, né? Rei dos reis, Senhor dos senhores.
Eu vou tocar aqui um trecho de bem curtinho, de uma música clássica aqui, é Sonatina em Sol, de Beethoven. Trecho bem curto, só para vocês sentirem também essa questão da dinâmica, que é a introdução dela. Então essa manipulação de som começa fraco, fica mais forte, termina fraco. Certo? Só para vocês sentirem também que a gente pode manipular na música clássica, na música popular. E aí foi a dica que a gente deu no vídeo passado, sobre características do som. Uma dica muito importante, tanto para músicos iniciantes e até para muitos músicos que tocam há muitos anos já. A gente deixou uma dica bem importante sobre o que faz toda a diferença na hora de tocar de forma envolvente, de forma que seja que saia além do trivial, que crie o clima, que envolva as pessoas. Então a gente deixou uma dica que eu acho que é uma das coisas mais importantes em música, certo? É sobre as características do som lá. Então, vê lá no vídeo passado, para você que não assistiu, e lá deixa o curto, então, deixa um like também, o curto. Deixa um like também, compartilha, certo? Eita bexiga!